fazer mais uma oração. Estou sabendo que vocês oraram muito hoje aqui, né? Bom demais. Estava fazendo um casamento de um discípulo querido, aliás, um casal de discípulos queridos, do Esaú e da Evelyn. Mas cheguei, estou aqui. Você solteiro, ó, aproveita a onda da unção, viu? Esse Alisson, vou te contar, viu? Espírito Santo, obrigado por essa noite na tua presença. Eu quero declarar, Senhor, flua no nosso meio ainda mais. Glorifica teu santo nome. Estabeleça o teu reino no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Eu estou falando sobre a palavra é a lâmpada. Tiago, nossa lamparina da semana passada, ela tá acesa ainda por aí, irmão? Está acesa ainda aquela lamparina? Acha para mim, por favor. E eu tenho falado sobre isso esses dias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Graças a Deus. Só abrir aqui para você e para mim. Vai comigo lá para o livro de Salmos, capítulo 119, 105. Ontem nós lemos, aliás, semana passada, né, nós lemos também esse texto. Eu quero reforçar e a partir dele prosseguir agora. Quando diz no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na tradução do rei King James, diz assim, tua palavra, mesmo versículo, mesmo capítulo, outra tradução, diz assim, lâmpada, aliás, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Diga comigo, graças a Deus. Pessoal da técnica, só me lembra do meu tempo, por favor. Eu quero, a partir de hoje, a partir desse ponto, prosseguir com você. Para quem sempre escreve o tema da mensagem, anote mais um. Lâmpada, a palavra é luz para os meus caminhos. A palavra é luz para os meus caminhos. Agora, por que é tão importante? Por que é tão importante iluminar os pés? Por que esse texto traz essa ênfase e declara lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos? Por que será que o salmista quis, o que ele quis dizer para a gente? O que será que ele quis falar comigo e com você hoje, inclusive na palavra de Deus? Quem nunca tropeçou no escuro? Quem aqui já tropeçou no escuro? É mais fácil perguntar quem nunca, né? Mas eu acho que todo mundo, de alguma forma, já tropeçou em alguma coisa em casa porque estava escuro. Tropeçou num cachorro, num gato, num chinelo que alguém deixou. Tropeçou, quem mais? No sofá. Gente, o dedo mindinho do seu pé, esse dedo traz ele tem uma paixão por quina de sofá. É ou não é? Quina de mesa, gente, esses dedinhos pequenininhos, os bichinhos são fissurados em quina de mesa. Amigo do céu, aí os mais crentes chamam por Deus, chama anjo, chama todo mundo, né? Quem não está muito afinado com Deus, começa a soltar o que não deve de dentro de si. Mas não é sobre o dedinho que eu quero falar hoje, não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o texto, e luz para os meus caminhos. E por que, então, é tão importante iluminar os nossos pés? Sabe por quê? Uma das importâncias é que sem clareza não tem direção. Sem clareza não há direção. O que você vai ser quando você crescer? Quando a gente é criança, essa pergunta parece que persegue a gente, né? O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Sem clareza, sem luz, sem clareza, não tem direção. E se não tem direção, não tem como você prosseguir, não tem como você avançar. Se não houver clareza para a sua vida, não há como você avançar. Diga comigo, Senhor,
Mais forte, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E os teus caminhos, uma vez iluminado, você consegue enxergar o que você não enxergava antes. Estou vendo aqui algumas pessoas que usam óculos. Amigo, você sem esses óculos aí é uma sofrência sem fim, né? Você sofre sem esses óculos. Para ler, então, tem gente que tem um grau mais elevado, né? E então, sem o óculos, esquece. À noite, sem os óculos espirituais, a noite que eu digo é quando não há luz em nossos caminhos, quando as trevas nos cercam, você precisa de luz para prosseguir, para avançar, para ir para o próximo nível na sua vida. E quando eles estão iluminados, os nossos pés, eu tenho clareza do caminho para onde eu estou indo. Vai comigo para Lucas, capítulo 24, versículo 13. Deixa eu abrir aqui também, numa outra versão. Lucas 24, 13. Você que está em casa comigo, amanhã, ao meio-dia, nós teremos nosso daqui de casa. E eu e a Tatiana, minha esposa amada, nós estaremos começando um novo job amanhã. Jejum, oração e Bíblia. E amanhã de manhã, cedinho, antes de comer qualquer coisa, por favor, entre nesse desafio comigo. Leia a palavra de Deus. E meio-dia a gente comenta algum versículo que Deus falou muito ao nosso coração. Meio-dia no daqui de casa, pelo meu Instagram. Entra lá, é importante. Nós vamos fazer 16 dias, não é isso? Marcos tem 16 dias, 16 capítulos? Confere para mim. Marcos tem 16 capítulos, isso mesmo, quer ver? Evangelho de Marcos, nós faremos exatamente 16 dias ininterruptos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e depois a gente segue novamente na próxima semana. Mas amanhã, logo de manhã cedo, se alimente da palavra de Deus, no nome de Jesus. Não faça nada sem antes ler um texto da Bíblia para a sua vida. Lucas capítulo 24, versículo 13. O que diz a palavra de Deus para nós aqui hoje? Lucas 24, último capítulo de Lucas, versículo 13. Lucas 24, 13. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, dois deles... Que mesmo dia é esse? Que história é essa? Vamos lá, verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais via, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Jesus tinha acabado de ressuscitar, só que antes de ressuscitar, os discípulos, presta atenção, os discípulos dispersaram. Cada um foi para um canto. Pedrão negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, como Jesus tinha falado. E cada discípulo foi fazer uma coisa diferente. Alguns voltaram a fazer o que faziam antes de conhecer a Jesus. Houve trevas quando Jesus, a palavra de Deus fala que quando Jesus foi crucificado, quando ele morre, houve trevas. O sepulcro se abriram naquele dia, o altar do templo rachou no meio, o véu do templo se rasgou no meio, e houve trevas naquele momento. E naquele momento de trevas, os discípulos se dispersaram, e Jesus tinha falado para eles: turma, me aguardem em Jerusalém. Vão para Jerusalém, eu vou ser crucificado, vou ressuscitar. Ele falou, eu vou ressuscitar, e a gente se vê, a gente se esbarra lá em Jerusalém. Só que aí, quando as trevas tomaram conta, Jesus morreu, e agora como é que vai ser? Aquele pavor, aquele medo tomou conta dos discípulos, e eles se dispersaram. Cuidado que as trevas podem dispersar você, atrair a sua atenção para o medo, para o pânico, e tirar você da rota que você estabeleceu para Deus na sua vida. Cuidado com as coisas urgentes na sua vida. Porque é urgente que se não for agora, nada é urgente demais que não dê para você ajoelhar e fazer uma oração e dizer: Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria nesse momento? Escuta, presta atenção, nada na sua vida é tão importante, tão imprescindível, tão urgente, que você não
possa, antes de tomar uma decisão, ajoelhar e falar: Deus, e agora? O que eu faço? Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria? E o texto vai seguindo. Verso 13 é onde eu quero começar com você nessa noite, falando ainda sobre a lâmpada, que é a palavra de Deus para nós, é luz para os nossos caminhos. Ele diz no verso 13: naquele mesmo dia, 2 deles, quem eram esses 2 discípulos que a Bíblia não fala aqui? Estudiosos falam que um deles era o próprio Lucas, e o outro era Cleopas, um dos discípulos de Jesus. E aí a palavra de Deus fala: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, 12 quilômetros de distância era Jerusalém de Emaús. Note, era uma reta. Se você pega esse mapa para dar uma olhada, é uma reta, é uma linha reta. Jerusalém está lá, Emaús está para cá. Só uma simulação, uma analogia para você compreender. É uma linha reta. Jerusalém estava para cá, Emaús para lá. Os 2 discípulos, Lucas e Cleopas, estavam caminhando na direção de Emaús. A palavra Emaús tem a ver com águas termais. Águas termais nessa cidade que eram usadas para curar feridas. Emaús quer dizer cidade pequena, era uma pequena cidade, de águas termais. Estas águas eram utilizadas para curar. Pessoal de Brasília, você que está em casa, talvez em outro estado, não sei se conhece ainda, mas aqui em Brasília a maioria conhece a tão famosa Caldas Novas. Amigão, uma aguinha quente, você entra numa piscina daquela, se você fechar o olho, você tem que ter cuidado para não ficar lá dentro. Você vai amolecendo, amigo do céu, você desmaia ali. É gostoso demais. E em algumas daquelas fontes eram utilizadas antigamente, ainda hoje, né, como águas termais, águas utilizadas para trazer cura a alguma doença. Meu fisioterapeuta especialista aqui pode até depois me dar uma aula melhor sobre isso. Não era assim? Águas termais não servem para isso? Ok. E então, esses 2 discípulos estavam indo para lá. Jerusalém para cá. O caminho é o mesmo. Já eu volto. Segura aí, faz um parêntese. Vai comigo para Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Provérbios 4. Versículo 18. Vamos lá. Vamos mergulhar ainda mais na palavra de Deus nessa noite. Provérbios 4, versículo 18. Veja o que diz o texto. Olha só: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Gente, eu conheço muito bem de vereda. Vereda são caminhos estreitos, pequenininhos, que são tidos como atalhos para chegar à estrada ou o caminho. Desde criança, uma das minhas atividades na fazenda era cuidar das ovelhas. Escuta, veredas, caminhos estreitos, que as ovelhas usavam para sair da mata e vir para o aprisco, para o curral. Eu devia ter por volta de 12, 13 anos de idade, talvez um pouco menos. Eu me embrenhava na mata atrás dessas ovelhas, quando criança. E quando eu as encontrava, eu as direcionava no caminho de volta para o aprisco, de volta para o curral. E impressionante, elas encontravam o caminho, a veredinha, elas eram quem em alguns momentos acabavam me conduzindo. Por quê? Presta atenção. Geralmente eu ia buscar as ovelhas na mata por volta das 16 horas. Eu andava 2, 3 km, 4 km mata dentro, sozinho, muitas vezes eu ia sozinho, para encontrar essas ovelhas num lugar onde elas estavam pastando.
Só que lá não era seguro, elas tinham que voltar para o aprisco. Se lá dormissem, era bem provável que elas seriam atacadas pelos cães do mato, pelos animais selvagens que tinham ali. Então minha missão era, amigo, imagina, 4 da tarde, eu lá, encontrava elas, direcionava elas para o caminho que era na direção de casa. Elas enfileiravam 50, 100 ovelhas, enfileiravam, eu ia atrás delas, depois da última, geralmente quem ia atrás eram as que estavam com filhotinho, ou que estavam prenhas, prestes a parir. Eu ia ali atrás, cuidando delas, e as outras lá na frente, no caminho de volta para o aprisco. E elas iam, e o caminho fazia umas curvinhas assim. Tinha horas que eu tinha que me agachar para passar por esse caminho. Escuta, a vereda do justo, a luz da aurora, ela vem brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito, como assim é o caminho do justo, a vereda do justo, o passo. Vereda tem a ver com, essa palavra traduzida, tem a ver com um caminho secundário pelo qual se chega mais rapidamente a um lugar. Já o caminho, ele é uma faixa de terreno ou um local de passagem que serve como ligação, como comunicação. Jesus disse, eu sou o caminho, ele não é a vereda, ele não é o atalho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí eu voltando aqui para a minha história das ovelhas, eu ia seguindo elas. Eu ia conduzindo elas. Tinha um jeito lá que eu assoviava, que elas conheciam o meu assovio, a minha voz. Eu era o pastor daquelas ovelhas e eu direcionava elas para chegarem sãs e salvas até o aprisco, o curral. E fiz isso durante muitas vezes na minha infância. Muitas, várias e várias vezes. E cada vez eu aprendi uma coisa diferente. Tinha dias que eu demorava para ir. E tinha um detalhe, escuta, não há quem faça a ovelha andar à noite. Olha aqui para mim. Não tem quem faça uma ovelha andar à noite, quando as trevas, a escuridão vem sobre elas. Ovelha não anda de noite. Ovelha de noite descansa sobre o olhar do pastor. Ovelha não anda nas trevas. A ovelha até encontra algumas veredas, até chegar no caminho. Eu encontrei uma vereda. A minha vereda foi um dia para uma célula, e aquela célula me levou até o arena, e aquele arena me levou até Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra é luz para os meus caminhos. E eu lembro que eu ficava falando com as ovelhas. Eu tinha uma linguagem que eu falava e elas ouviam. E quando era para apressar o passo, porque eu via que o sol ia se pondo, e na roça é o seguinte, você piscou, o sol já foi. Das 6 horas da tarde, você bota o dedo no olho sem ver. Em algumas épocas do ano, o sol se põe mais cedo, e tinha dias que eu calculava errado essa minha ida. Amigo, eu voltava para casa. Eu chegava em casa chorando. Eu chegava em casa muitas vezes chorando. Por quê? Porque era uma trabalheira para trazer essas ovelhas de noite. Você não faz ideia. E eu sabia que se eu deixasse elas ali, algo ruim ia acontecer com elas. Uma fera iria devorar aquelas ovelhas. O que tem a ver com a nossa palavra de hoje? Tem uma lâmpada que está iluminando os seus pés. Na vereda, qual é a vereda que você encontrou? Qual é o atalho, qual é o caminho que você encontrou até Jesus? Para Deus não tem atalho, tem caminho. A vereda é coisa que a ovelha faz, e aquelas ovelhas, elas criavam aquela vereda. Eram elas que eu andava, e eu ficava chocado, porque elas encontravam as veredas que levavam elas exatamente para o nosso curral. E quando chovia, que o mato ficava alto, a mata fechava, então, amigo, às vezes eu estava passando com elas, um pássaro do mato, tem umas aves meio loucas lá, que faziam uns barulhos esquisitos,
Meu irmão, arrepiava do dedão do pé até o cabelo da cabeça, de medo. Por quê? Estava noite, eu era uma criança, e eu fazia isso com muito carinho, eu amava fazer isso, era esse meu papel na fazenda, era essa a minha atividade na fazenda. E a palavra de Deus fala, em Provérbios, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Aquela vereda daquelas ovelhas, levavam ela direto para o aprisco. Volta comigo agora, na palavra de Deus, onde fala, lá em Lucas capítulo 24, versículo 13. Você já sabe o que é vereda. Vereda é coisa que a ovelha cria para chegar até o caminho. Caminho é aquilo que te coliga. O caminho é aquilo que me ligava. E eu sempre saía da estrada, do caminho, da vereda, e a gente saía numa estrada. Não tinha coisa melhor. Tinha dia que eu andava horas, de cabeça baixa, assim, ó, me esquivando dos garranchos, dos espinhos. Mas eu não tirava o olho da vereda. Eu estava indo na direção do caminho. Eu estava indo na direção do caminho. Quantas vezes você na sua jornada, na sua caminhada, sofre arranhões, machucaduras, mas você não tira os olhos do caminho. Você vai na direção do caminho porque você sabe que aquele caminho te leva até o aprisco. Você sabe que aquele caminho te leva até Deus. E eu encontrei um jeito de conduzir aquelas ovelhas por um caminho que elas conheciam. E elas chegavam sãs e salvas até o curral. Bispo, o que tem a ver Emaús? A vereda das ovelhas, o aprisco, um lugar ermo, distante, mais mata. Teve uma vez que as ovelhas tomaram a direção errada. Ao invés de ir para o curral, para o aprisco, foram para um lugar onde a mata era mais fechada ainda. Teve um dia, não me esqueço nunca, que elas foram, e aí acabaram indo para um lugar que era um caminho, estava longe de casa. Eu tive que deixá-las ali, naquele lugar. Naquele dia eu voltei para casa chorando. Eu chorava. E eu precisava correr para não deixar escurecer dentro da mata. E eu ia correndo, 12, 13 anos de idade, e correndo a pé, correndo. E quando eu via a clareira, quando a mata abria, eu via a clareira do caminho, eu me enchia de alegria. Eu chegava em casa, meu pai perguntava o que houve, eu contava para ele, falou, tudo bem, amanhã cedinho você vai lá. Antes do sol nascer, eu estava na estrada para ir lá onde elas estavam, porque naquele lugar tinha uma ovelha que estava com filhotinho, não podia andar muito. Mas elas escolheram a direção errada. Emaús, Jesus falou assim, Lucas, João, Pedro, Felipe, Tiago, presta atenção, eu vou morrer, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Ele disse, vão me encontrar em Jerusalém. Eles foram para Emaús buscar uma cura fake. A verdadeira cura, o milagre, a resposta estava lá em Jerusalém, está no altar, está na igreja, está na presença de Deus, está na tua célula, está no teu discipulado, está no revisão de vidas. Mas essa ovelha ouviu uma voz diferente, a voz da alma, das emoções. Lucas e Cleopas estavam na direção contrária. Tem muita gente, muito homem e mulher de Deus, que estão no mesmo caminho, só que na direção errada. Tem gente que está no caminho certo, só que na direção errada. Tem muita gente que ao invés de correr para Deus, está correndo de Deus. Tem muita gente que ao invés de correr para Jesus, está correndo de Jesus. E ele diz, a minha palavra é luz para os seus caminhos.
E a palavra de Deus diz em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito, até você entender, uau, estou no caminho certo, meu casamento está dando certo, minhas finanças estão dando certo, meu ministério está dando certo, porque você está no caminho certo, você está em Jesus, você está no seu propósito, você está na sua missão, mas você está não apenas no caminho certo, você está na direção certa. Diga: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Esses caminhos, os nossos caminhos. Tem uma canção, Dri e Douglas, pessoal da banda. Ah, você está aí dentro hoje, né? Seu irmão está lá no casamento lá. Essa canção é uma canção do Ismael Ramos, antiga. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, minha vida também, tua vida também é minha vida. Não sei, vocês sabem. Gente, aqui quem sabe bagunça ao vivo. Eu chego, deixei eles doidinhos. Sabe, eu encontrei essa luz para os meus pés, que me fizeram parar de tropeçar. Tropeçar em quê? Nas escolhas erradas, nos relacionamentos errados, nas sociedades erradas. Todas as vezes que eu vou dar um passo, eu ponho a lamparina na minha frente, eu ponho a luz da palavra, eu pergunto: Deus, o Senhor está nisso? Pai, é para prosseguir, Senhor, me dá uma resposta. Cada escolha, cada decisão. Ah, mas se for urgente, se estiver apertado, se estiver desesperado, nada é urgente que não dê para você ajoelhar e fazer uma oração a Deus e clamar: Senhor, guia os meus passos. Guia os meus passos. Lucas estava no mesmo caminho, mas estava na direção errada. Ah, eu estou na igreja. Ah, eu estou na igreja, eu estou na campanha, eu estou fazendo, eu estou orando. Mas talvez as tuas escolhas não estejam alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Quero abençoar a tua vida. Provérbios 4, versículo 26, diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Você está na direção certa? Valderi, como saber se eu estou ou não na direção correta? Pergunta para o Espírito Santo e tenha coragem de obedecer quando Ele te responder. Ele sabe, e você sabe que Ele sabe que você sabe. Você sabe que Ele está falando com você. Tem gente que diz assim: ah, mas eu bebo e não faço mal a ninguém. Faz a você. Está fazendo pactos, alianças com demônios que estão agindo na sua vida, agirão na vida dos teus filhos, dos teus netos. Ah, mas eu fumo e não faz mal a ninguém. Eu fumo com meu dinheiro, não faz mal a ninguém. Faz muito mal. Ah, mas eu estou com meu coração nesse relacionamento. Eu encontrei um namorado, e essa pessoa é tudo para mim. Se Deus não tiver, não é para você estar no mesmo caminho, só que na direção errada. Esteja com pessoas que te aproximam de Deus. Ande com pessoas que te aproximam do altar, da presença de Deus. Faça negócios, sociedades com pessoas que te aproximam de Deus. Use a lâmpada para iluminar os teus caminhos, cada passo que você der. Não há nada melhor do que você dar um passo com segurança. Toda vez
que eu vou dar um passo e não tem clareza, logo não terá direção, eu vou tropeçar, eu vou cair. Eu não quero isso para a sua vida. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para você que está em casa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Se você está correndo na direção errada, talvez você diga: poxa, eu estou trabalhando o dia inteiro, eu corro, ralo e não vejo resultado. Será porque você não está na direção errada? Será porque você não está investindo a sua vida no projeto errado? E como saber disso? Coloque-os à luz da palavra. E eu fecho dizendo que naquelas minhas aventuras na fazenda, aquela vereda que me aproximava do caminho, só as ovelhas passavam. O gado não passava, os cavalos não passavam naquele caminho, naquela vereda, porque não cabia a eles. O caminho, que é Jesus, é estreito. Não é para qualquer um, é para quem é ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor, prontamente o segue, a obedece e o segue. Eu quero ser ovelha, porque o nosso pastor, o nosso Senhor e Salvador, morreu por mim e por você, não para que nos perdêssemos em nossos caminhos, em nossas veredas, mas para que nós pudéssemos permanecer nele, nesse caminho que é ele. Diga: eu recebo essa palavra no dia de hoje. Quais caminhos você tem percorrido? No dia em que eu errei o caminho com as ovelhas, duas coisas marcaram minha vida. Até me emociono, naquele dia aquela cena foi muito forte para mim. E hoje nesse contexto então, duas coisas marcaram a minha vida. Quando eu errei o caminho, a minha casa ficava para lá, o curral ficava para lá e eu estava indo para cá. Duas coisas, minhas energias se esvaíram. Eu andei demais. Me veio pavor, medo de me perder. Aí você começava a lembrar daquelas histórias antigas que os seus antepassados falavam da roça. Meu Deus do céu. E eu corria, e eu chorava. Eu corria e eu chorava porque eu corria para voltar para o caminho. Eu corria, chorava, porque eu queria voltar para o caminho. Eu corria, com as minhas forças eu corria. Tinha umas botas que eram mais pesadas do que o meu pé. E eu corria, porque eu sabia que se eu chegasse no caminho que me levava para casa, eu estaria seguro. Nenhum mal poderia me acontecer. Hoje eu e você estamos no caminho. E nós estamos na direção correta. Teu casamento tem sido melhor a cada dia porque você está com a sua vida no altar. Tuas finanças têm prosperado porque você está com a sua vida no altar. Seu ministério tem sido exercido, está crescendo e vai explodir, vai crescer ainda mais, porque você está com a sua vida no altar. Você está no caminho certo e na direção certa. Uma coisa precisa agora, é o movimento certo. Não adianta nada estar no caminho certo, na direção certa, se você está parado.
Então, como Jesus disse, eu te digo nessa noite, levanta, toma teu leito e anda. Levanta e anda. Avança, 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 avança. Não busque Emaús, onde a cura é passageira. Busque Jesus, onde a cura é eterna. Fecha a tua Bíblia. Fecha a tua agenda. Põe a mão no seu coração, você que está aqui comigo, você que está em casa, e diga: eu recebo essa palavra. Diga: Deus, obrigado porque essa palavra está ardendo no meu coração. Eu recebo esta palavra, eu recebo a força dela. Meu Jesus, hoje eu declaro, eu quero estar na direção correta. Perdoa os meus pecados. Hoje, Senhor, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único caminho, a minha verdade, e no Senhor eu tenho vida e vida em abundância. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas escolhas erradas, perdoa por ter andado na direção errada. Diga: Senhor, eu não quero mais fugir de Ti, eu quero fugir para Ti. Senhor, eu não quero mais correr de Ti, eu quero correr para Ti. Eu quero viver intensamente o meu chamado, o meu propósito, porque a Tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Que nunca mais eu tropece, que nunca mais eu caia, e se em algum momento falhar, tropeçar, que eu tenha coragem para levantar e continuar na direção certa, no caminho que é o Senhor. Uma salva de palmas do nosso Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Semana que vem a gente continua. Semana que vem tem mais. Terça-feira ainda tem a campanha Conquistando Minha Liberdade. Estou falando sobre o poder que há em ser filho e o sofrimento que passa quem é escravo. Terça-feira, 20 horas, não perca. Essa semana tem célula normal. Eu estou todos os dias, nos próximos 16 dias, todos os dias, meio-dia, seguindo no nosso, daqui de casa, pelo nosso Instagram. Põe a mão no seu coração, no nome de Jesus. Aleluia. Para chegar a uma ponte que te levará do outro lado, ao som, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo estive. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Conduza-nos. 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 Uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, te guardem e te protejam. Façam você prosperar em todos os seus caminhos.
em nome do Senhor Jesus Cristo.